de alegria, porque Deus é bom em todo tempo, e todo tempo Deus é bom. A palavra do Senhor diz lá, nós estávamos ali aprendendo, né? A procurar a minha Bíblia. Vamos ver aqui o livro de João. João, não é 1 João, é João, tá? João capítulo 6. Vamos lá. João capítulo 6. Vamos ver o versículo 22 em diante. João capítulo 6, versículos 22. Amém? Amém. Tá bom, hein? Achou aí, pastor? Não é. Amém, glória a Deus. João capítulo 6, versículo 22 diz assim: Jesus é o pão da vida, né? Vamos lá. Jesus, o pão da vida. No 22. No dia seguinte, a multidão que ficara do outro lado do mar percebeu que havia um único barco e que Jesus não embarcara nele com os discípulos, mas que esses haviam partido a sós, os discípulos no caso. 23. Então outros barcos chegaram de Tiberíades, perto do lugar em que comeram o pão, tendo o Senhor dado graças. Percebendo a multidão que Jesus não estava ali, nem os seus discípulos, tomaram o barco e foram para Cafarnaum, à procura de Jesus. Encontrando-o do outro lado, perguntaram: Mestre, quando chegaste aqui? Respondeu Jesus: em verdade vos digo que de buscais não pelos sinais miraculosos que vistes, mas porque comeste do pão e vos fartaste. Trabalhar não pela comida que merece, mas pela comida que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará, porque Deus, o Pai, o marcou com o seu selo. 28. Perguntaram eles: que faremos para executar as obras de Deus? Respondeu Jesus: a obra de Deus é esta, que credes naquele que me enviou. Amém. Pode se sentar. Então a palavra, aleluia. Primeiro a parte, né? A gente que tem filhos, tem netos, você sempre pergunta: vovô, quem vem primeiro, a galinha ou o ovo? Isso é história de um irmão que está falando na igreja. É sim. Quem vem primeiro é a galinha é a criação de Deus. Depois, através da misericórdia de Deus, que Deus produziu a galinha, ela produz o ovo natural. Quem veio primeiro? Foi Jesus ou foi o Deus Pai Todo-Poderoso? Foi Deus Pai Todo-Poderoso. Ele é o Criador do céu e da terra. Lembra lá em Gênesis que falou assim: haja luz. Haja luz. Houve luz, né? Seja concebido Paulo, eu fui concebido. Seja concebido irmão Antônio, foi concebido pelo poder do Espírito Santo. Seja abençoado, né? Agora, a palavra-chave dele, chave, é aquela resposta que Deus deu, né? No 29. A obra de Deus está, crede naquele que nos enviou. Nós temos que crer no Deus Todo-Poderoso. Eu estou tendo uma grande dificuldade. Vocês me chamam de missionário, eu já me chamo de servo do Senhor Jesus. Por quê? Porque um servo ele é só para servir. Agora presta atenção na dificuldade que eu estou tendo de fazer com que as pessoas, no plural, acreditem nesse Deus. Eles até falam em nome de Jesus, falam até em nome de Deus, né? Que Jeová Deus, Jeová Jireh, Jeová Rafa, eles até falam, mas na verdade não creem. A grande dificuldade é essa. E o fato de você não crer te afasta você dele. Você é afastado de Deus não por sua culpa, é porque você não crê. Por exemplo, você está no teu automóvel aqui, ou no teu veículo, ou a pé, você crê que a hora que você sair daqui, você vai pelo caminho e vai chegar na sua casa. Então você crê nisso. Aí você chega. Porque se o irmão Antônio sair daqui e não acreditar que não vai chegar lá, não vai chegar. Então tem que crer. Então nós, quando compartilhamos do amor de Deus, essa palavra aqui, ó, nós temos que crer. O fato de estar lendo a Bíblia não é, como diz, para aparecer, não.
você vai estar alimentando da palavra de Deus e vai estar cumprindo a palavra de Deus, que não é só dizer que é cristão, não é só dizer que é pastor, não é só abrir a igreja. Isso aí tudo é fácil, qualquer um faz, abrir a igreja, ler Bíblia, estudar, qualquer um faz. Agora, a dificuldade que tem hoje é crer. Eu creio no poder do Espírito Santo. Eu acredito. Né? Você sabe, se nós vamos contar quantas pessoas aqui estão aqui na igreja, nós conseguimos contar. Tem igreja hoje que nós não conseguimos contar nem quantas pessoas tem. Agora vamos fazer uma somatória lá, vamos catar lá, vamos botar o Espírito Santo, passar um raio-x e ver se todos estão crendo. Então você, meu irmão, você, meu irmão, isso é para mim. Quando eu cato lá, que às vezes eu falo para o irmão antigo, eu estou ali, né? Até a folha aqui, eu estou pesquisando, olhando. Glória a Deus. Remoendo aquela palavra, estou captando ela para me ver o que ela vai me servir, em que parâmetro. E essa aqui em primeiro lugar, é o Deus Todo-Poderoso, depois o seu Filho, e depois a força ativa dos dois do Espírito Santo. É essa força ativa que Ele nos deixou. Jesus falou que iria, mas Ele ia deixar o Espírito Santo. Então, através do Espírito Santo, nós vivemos a palavra e acreditamos. Então, quando a gente diz, como é que a gente fala? Em nome do Pai, nós deixamos a palavra, em nome do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Glória a Deus. Nós falamos em nome do Pai. Então, que seja então, mais do que abençoada a palavra dele. Amém. Em nome de Jesus. E que continue essa palavra hoje e sempre. Amém? Amém. Glória a Deus.